Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje super quarta, quarta-feira marcada aí por decisões de juros em diversos países, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, também a China abrindo essa super quarta lá durante a nossa madrugada aqui. Então, vários assuntos para a gente tratar em relação a juros, que é o que vai aí movimentar bastante o nosso mercado hoje, também lá fora. Mas temos outros assuntos para trazer aí para vocês. Vamos falar do discurso do Lula, do desenrola, da produção, na verdade do consumo aparente dos bens industriais. Mas antes de passar por todos esses assuntos, quero dar bom dia para o André. Bom dia, André, tudo bem com você? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores, né? Hoje é a grande super quarta, então hoje é o dia que todo o mercado acaba ficando um pouco mais morno, esperando o resultado que vai ser da definição da taxa de juros nos Estados Unidos, que afeta bastante, principalmente questão cambial aqui, e também do Copom, né? Do Copom ela está mais dada, mas a dos Estados Unidos é uma grande surpresa o que pode acontecer, né? Mas a gente também vai passar por alguns outros assuntos, alguns resultados importantes desenrola, falas do Lula importantes sobre a questão do neoliberalismo, mas vamos começar pela Ásia, que hoje o mundo inteiro vai ser abordado, né, Débora? Porque hoje teve Ásia, Europa, Estados Unidos, parece que hoje o mundo, sim, tá, o assunto é hoje global, né? Então a gente vai passar aí por quase todos os continentes, só a África vai ficar de fora, infelizmente, né? Pois é. Vamos começar então pela Ásia, né? Para quem sentiu saudade ontem da nossa querida Ásia, hoje a gente começa por ela novamente. Então, por lá, o que foi o termômetro assim das bolsas e o que pautou bastante aí o mercado asiático hoje? Não só a expectativa pelos juros dos Estados Unidos, né? Então a gente vê aí na tela, tá o Nikkei 225 para vocês. Nikkei 225 escolhido aí por esse motivo de maior sensibilidade a movimentações vindas de Nova York. Ontem um dia majoritariamente negativo lá em Nova York. Isso acabou repercutindo e refletindo aí na Ásia, e porque a China também divulgou as suas taxas de juros hoje, né? E o mercado, né, de uma forma geral, aí, esperava que a China fosse reduzir as taxas de juros, né? Eles têm uma metodologia ali que eles têm as taxas de 1 ano e 5 anos, né? E eles divulgaram as taxas hoje, aí, na verdade, na nossa madrugada aqui. Vou colocar aí na tela para vocês acompanharem comigo como é que ficaram as taxas de juros lá na China. Mas antes, Débora, vamos passar só para o pessoal ver que tem a notícia no nosso site, né, de abertura desses mercados, né? Então, só para a gente lembrar de acessar sempre o nosso site aí para ver a cobertura completa, mas vamos passar então agora já para o gráfico para você fazer aquela explicação boa aí de como ocorreu as mudanças na taxa de juros aí da China, né? E como, na verdade, não ocorreram, né? O mercado queria que ocorresse, né? Então, como é que ficou? A taxa de referência de 1 ano estava em 3,45 e ficou em 3,45. E a taxa de referência de 5 anos, que estava em 4,20, também ficou em 4,20%. Então, isso acabou dando uma decepcionada no mercado, foi um balde de água fria. Então, se já tinha vindo esse balde de água fria de Nova York do dia anterior, por conta ali dessas expectativas do mercado em relação aos juros dos Estados Unidos, quando a China divulgou as suas taxas, aí sim, realmente o mercado por lá acabou indo para o terreno negativo e se consolidando no terreno negativo. Então, hoje é dia majoritariamente de quedas lá na Ásia, mas quem se favoreceu entre os mercados lá foram os setores e os ativos ligados à mineração. Então, esse movimento vem aqui para o Brasil nessa manhã, depois quando a gente for falar da abertura eu vou passar mais por isso, mas porque o minério de ferro, mesmo com a taxa de juros sendo mantida na China, isso significa que não é um novo estímulo, né? Se fosse um corte a gente teria um novo estímulo, mas não foi o que aconteceu, mas mesmo assim o minério de ferro acabou ficando positivo por lá, André. Então esse movimento vai chegar aqui daqui a pouco. De duas uma em relação a essa notícia, dessa atuação aí do banco chinês, né? Porque ou eles estão começando a perceber que a política monetária ela não está dando efeito, você já teve alguns incentivos aí nos últimos meses, né? Então talvez eles colocarem mais força em outros instrumentos, como política fiscal. Então a gente vê assim que mesmo a política monetária é um bom freio, mas ela não é um bom acelerador, né? Eu falo isso bastante aqui, né? Então talvez seja isso, ou talvez eles
simplesmente estejam querendo observar alguma coisa inflacionária um pouco mais grave, que eles estejam vendo, não querendo tirar muitas expectativas, mas é um tanto quanto estranha mesmo assim essa decisão aí do banco chinês aí de manter a taxa de juros. Mas temos também informações que amanhã vai sair, né, as taxas de juros principalmente no Reino Unido, e lá a situação foi outra, né? Porque teve divulgação da inflação na Inglaterra e surpreendeu todo mundo, né, Débora? Surpreendeu, André, surpreendeu o mercado de uma forma geral, né? Então, a gente já tinha falado na semana passada, para quem assistiu aí o programa, que os indicadores lá do Reino Unido, principalmente de produção industrial, estavam decepcionando, a economia lá estava mais estrangulada, né? E isso podia, né, fazer com que a taxa de juros fosse mantida nas próximas reuniões, mas que o Banco da Inglaterra estava esperando ainda, né? Na verdade, estavam esperando do Banco da Inglaterra que subisse juros mesmo com essa economia estrangulada. E aí hoje saíram os dados da inflação ao consumidor. Também tiveram outros dados, como a inflação ao produtor, mas eu trouxe para vocês aí a inflação ao consumidor para a gente ver junto. Vou colocar aí na tela para vocês acompanharem o gráfico. E é um movimento bem interessante, né? Porque a inflação ao consumidor lá no ano passado, na Inglaterra, ela estava em 10,10%. Né? E aí ela cai para 6,70%. Agora, CPI aí que está no gráfico, para quem está vendo o gráfico na tela, é índice de preços ao consumidor em inglês. E aí a gente tem a linha azul, que eram as projeções do mercado. Então o mercado estava esperando que nesse mês agora de agosto ficasse em 7%. Ficou em 6,70%. Mas o mais interessante é que a variação mensal ficou muito abaixo do esperado também. E o núcleo, né, núcleo que a gente já explicou algumas vezes, exclui alguns preços mais voláteis, exclui alimentos, energia normalmente, ficou em 0,10, né, bem abaixo da variação mensal e bem abaixo também do esperado. Então esse seria um cenário para o Reino Unido já começar a pausar seus juros amanhã, a decisão sai amanhã lá. Mas o mercado está esperando que eles vão continuar subindo, porque acham que esse cenário ainda pode ser um pouco perigoso. Isso mesmo, para o Reino Unido. Você acredita, André? Não, e o pior é que a inflação lá do Reino Unido e da Europa agora está vindo muito a reboque do preço do petróleo, que está aumentando muito, né? A gente fica brincando aqui que tem que pagar o salário do Neymar, então você está tendo uma alta considerável do preço do petróleo. Eles estão reduzindo artificialmente, né, como se fosse de outra maneira, né, mas eles estão reduzindo a produção de petróleo lá para tentar forçar uma alta desse preço. Tem o caso da Líbia também, que teve aquele desastre natural que mais de 20 mil pessoas morreram. A Líbia é um grande produtor de petróleo, então a produção lá foi muito prejudicada, então o petróleo está disparando no mundo. E o que acontece? Você vai lá e aumenta a taxa de juros lá no Banco Central inglês, né? Isso aí vai fazer com que a Líbia magicamente volte a produzir petróleo depois daquele desastre natural? Não. Vai fazer com que a Arábia Saudita volte a produzir petróleo para falar, não, agora que aumentou a taxa de juros eu vou voltar porque isso é um sinal, né? Eu tenho que seguir as regras de mercado, né? A mão invisível do mercado está lá me forçando a isso. Não é isso que acontece, né? Mas eles vão lá, vão insistindo no erro lá, e você está vendo, todo mundo está vendo que a situação dos mercados europeus, né, as economias europeias não estão tão aquecidas assim, e a gente lembra, a taxa de juros é um bom freio, não é um acelerador, então vamos botar mais um pouquinho o pé no freio, então essa é a situação que tem lá. Exatamente, quando a gente olha esse núcleo, né, eu falei preços de energia, para quem está em casa, preços de energia que a gente também pensa em petróleo, né? E até vi uma notícia interessante hoje de manhã, André, porque a manchete era assim, mercados estão preocupados com a alta do barril do petróleo, que é onde chegou $96, e aí começaram a pressionar bancos centrais ontem, por conta dessa alta, como se realmente o Banco Central fosse o grilo da consciência ali do Sheik árabe ou da OPEP para mudar a produção de petróleo, porque subiu os juros no Reino Unido. E a gente sabe que não funciona assim. Não é só no Brasil que a gente acha que taxa de juros é o cacique cobra coral e a fada da consciência aí do grilo a fada da consciência para o Sheik árabe produzir mais petróleo. Mas vamos agora para o Brasilzão, então, porque ontem, a gente até entrou mais tarde, porque teve o discurso do Lula na ONU, né? Então, teve algumas partes, além de ele falar muito das questões geopolíticas, questões de desigualdade social, meio ambiente, ele também deu alguns pitacos sobre economia, né? Principalmente fazendo
uma série de críticas ao modelo neoliberal que gerou muito a questão da desigualdade, e ele está bem correto nessa questão. A gente pode ter as críticas que ele está sendo um pouco mais neoliberal, principalmente na economia, do que a gente gostaria que seja, né? Então a gente faz essas críticas, mas pelo menos nesse discurso ele foi muito bem, justamente que a gente pensa o seguinte: a partir de 2008, você tem meio que uma falência desse modelo neoliberal e ficou escancarado como que essa situação de economia pautada a partir da lógica das finanças acabou com a sociedade que a gente conhece. Você começou a ter, ficou claro que a economia basicamente ficou muito mais pobre, desigualdades aumentaram, a economia não era real, então era basicamente somente o mercado financeiro ganhando muito dinheiro, enquanto as pessoas perdiam emprego, sofriam com problemas trabalhistas. E as pessoas, depois de 2008, depois que perderam a sua fonte de renda, principalmente no mercado financeiro, começaram a se revoltar. E para onde que elas foram? Elas foram para a extrema-direita, porque a extrema-direita também vende um discurso que o sistema está errado, o neoliberalismo está errado, mas com muito liberalismo, né? Então aí coloca um liberalismo mais austríaco, inclusive no discurso, né? Mas as pessoas desesperadas por causa de toda essa crise, essa grave situação, principalmente que os mais vulneráveis entraram a partir do neoliberalismo, agora a gente vê os efeitos, né? Então a gente tem que, parte de você resolver o problema da extrema-direita mundial é também acabar de vez com o neoliberalismo mundial. Então essa daí é uma regra básica que a gente tem que seguir. Eu achei esse ponto, pelo menos do discurso do Lula, muito bom. Sim, foi um discurso, como a gente falou ontem, né, bem assertivo em alguns pontos, e eu acho que essa crítica do neoliberalismo aí foi realmente aí bem direta e muito também assertiva, muito aí, como o André falou, já uma coisa acaba andando junto da outra e a crítica é muito pertinente. E a gente tem números aqui do Brasilzão também, né, do Desenrola, né, que tivemos a atualização, completou 2 meses, e temos aí novidades, né, de quanto os bancos já negociaram, né, quantas pessoas já tiveram seus nomes aí saídos da negativação, né, nomes limpos. Então, temos aí atualizações do Desenrola, né? 13 bilhões, né? 13 bilhões em dívidas já foram resolvidos pelo Desenrola e mais de 1,4 milhões de pessoas também conseguiram ter sua situação melhorada, né? E lembrando que a gente está na fase mais tímida do Desenrola ainda, né? Não começou ainda o grande problema de endividamento brasileiro, que é o cartão de crédito, né? Então aí, quando chegar nessa fase do Desenrola, a gente vai ver números muito expressivos. Mas mesmo aí nessa parte tímida, a gente viu 13 bilhões em dívidas já resolvidas e mais de 1,46 milhões de brasileiros aí conseguiram ser beneficiados. Isso aí é muito importante, porque quanto menos dinheiro você tem que colocar para pagar a dívida, mais você vai poder colocar no comércio, comprar coisas, utilizar serviços, fazer coisas de lazer. Então isso ajuda a realizar o aquecimento da economia. Dinheiro que vai para banco fica parado, dinheiro que vai para banco serve para especulação financeira. Então esse dinheiro que entra na economia real, que sai da Faria Lima e entra no barzinho, no bairro que você mora, é esse dinheiro, é essa situação que a gente precisa melhorar bastante. Então, esse Desenrola é um grande passo. Com isso, a gente vê aí que, até talvez será que é por isso que a gente está começando a ver agora que os brasileiros estão conseguindo ter um pouco de lazer, consumir lazer e consumir também alguma coisinha, fazer alguma compra, mesmo aquela comprinha aqui em quinquilharia supérflua que a gente viu, Débora? Talvez seja isso, né? Pode ser, né? Além do aumento da renda, né, com o salário mínimo, uma diminuição aí, por exemplo, dos juros e da parcela que a pessoa paga numa possível renegociação, ou até mesmo aquelas dívidas de R$100 que para muita gente, né, e a gente vê milhões de pessoas sendo afetadas por isso, pode estar aí ajudando o brasileiro a se reerguer, né, depois de tanto tempo esmagado também, né? Mas não é de todos os lados que as notícias boas ocorrem, né? A gente tem uma situação industrial muito complicada e mais um dado negativo apareceu agora para a gente, né? Quando o FGV mostra os dados do consumo, o FGV não, é o IPEA que mostrou, né? Os dados do consumo aparente da indústria, a gente tem notícia no nosso site para fazer a ilustração também, né? Então a gente tem uma queda de 2,5% do consumo de bens industriais no mês de julho. A gente sabe que a indústria não vai ser o nosso motor econômico esse ano. Tivemos uma surpresa, principalmente da indústria de transformação, da indústria de bens extrativos, ou seja, minérios, né, minérios e petróleo.
Mas na indústria de transformação a situação é bem complicada. Quedas consideráveis, principalmente na produção de bens de capital, que são os famosos bens que produzem outros bens, né? Então, máquinas e equipamentos para você fazer então, uma expansão industrial. E o que a gente está vendo, na verdade, é que pouco está sendo comprado da indústria. Então, a indústria não está consumindo nem matéria-prima, nem está conseguindo desovar essa situação, né? Então, ainda é o lado mais frágil, o lado que a gente precisa de maior atenção, porque é onde estão os empregos de qualidade, onde estão os empregos que geram maior renda, os empregos de maior qualificação. E você precisa também ter esses empregos para as pessoas também procurarem se qualificar, que não adianta nada a pessoa ter um curso técnico, um curso superior, e depois não ter onde trabalhar, e ter que trabalhar em uma empresa de aplicativos, né? Então, não é isso que não é como fala lá os galãs, né? Não é na economia do bolo de pote e Uber, bolo de pote e sobrancelha que o Brasil vai para frente. A gente tem que fazer a indústria um pouco mais pujante, né, Débora? Exatamente. Vamos ver, né, se a gente consegue primeiro fazer também o comércio, desovar os estoques, que é um ponto que a gente fala muito aqui, né, esses estoques que estão ainda parados ali, para a gente começar a ter uma demanda aí maior por bens industriais, para crescer a indústria, para produzir aí também novos bens para serem vendidos aí. E temos também notícias aí, vamos falar agora de uma forma mais geral de mundo, né? Porque hoje é super quarta, a gente já falou da China que deu início a essa super quarta, nomenclatura essa aí bem conhecida no mercado, porque a gente tem a divulgação dos juros, já tivemos na China, no Brasil e nos Estados Unidos. Estados Unidos solta a decisão no meio da tarde, aqui no Brasil é depois do fechamento do mercado, normalmente 6h30, ou às vezes até estende um pouquinho mais. Então hoje a gente tem essa tal super quarta, né? Que é esse nome dado para as quartas-feiras, que tem todas essas decisões relativas a juros. E aí a gente trouxe para vocês um painel mostrando, né, foi uma pesquisa, na verdade, primeiro o CME Group, né, o CME Group ele faz ali uma pesquisa com os agentes econômicos, com as instituições, e a probabilidade lá nos Estados Unidos que a taxa de juros permaneça na faixa atual, que está em 5,25 a 5,5, é de 99%. Então é quase um consenso, né, já está consolidado, já está dado, que lá a taxa de juros vai permanecer em 5,25 e essa faixa de 5,25 a 5,5. 1% dos entrevistados acreditaram ou responderam que acreditam no aumento, tem expectativa de aumento de 0,25 ponto percentual. Então aqui é o cenário para essa reunião de hoje. A gente tem embaixo a probabilidade para a próxima reunião, que seria no dia 1º de novembro, que também vai ser uma super quarta, porque vai ser o dia aqui da nossa reunião. Só volta um pouquinho aí, pessoal, para a gente poder falar do gráfico de baixo aí. 68% das pessoas acreditam que também vai ter manutenção dos juros na próxima reunião, mas ainda 30,5% acreditam que possa ter aumento. Então aqui a gente já vê uma divergência maior, porque dependendo de como saírem os dados lá dos Estados Unidos, pode ser que tenha essa mudança aí de, novamente, um aumento, essa mudança de perspectiva. A gente está vendo, conforme as semanas passam, essa perspectiva de aumento diminuir e aumentar a taxa a probabilidade que vai permanecer. Mas ainda tem 30% lá dos agentes que acreditam que possa subir 0,25, né? Então, um cenário ainda um pouco incerto para a próxima reunião lá dos Estados Unidos, e é isso que está pautando as incertezas. Então, lá nos Estados Unidos eles têm essa coisa, né? Agora aquela parte que é duro ser economista, né? Que você fala algumas coisas assim que dói o fígado, né? Mas o desemprego está muito baixo, né? Então, você vê isso claramente lá nas reuniões do Fed, que eles colocam isso em ata, né? Então, eles não estão conseguindo elevar o nível de desemprego para cima do que eles acham natural, né? Então, economista é uma profissão bem cruel, né? O cara até dormir à noite falando uma coisa dessa num relatório me assusta, né? Mas vamos lá. Então, o que tem é que a economia ainda está muito aquecida, o desemprego está muito baixo e você tem uma inflação que é uma inflação meio resiliente, né? Nos Estados Unidos tem um termo para isso, chama-se creeping inflation, inclusive, né? Aquela inflação rastejante, né? Seria uma inflação resiliente. Então, o que a gente tem é essa situação. E eles estão tentando ver assim, porque se você tem, então, manter a taxa de juros
é bom porque você vai melhorar os índices econômicos, mas também eles têm a preocupação de que isso daí não consiga corrigir a inflação que está um pouco acima do esperado, né? Mas é aquela coisa que a gente está falando também, né? O que está elevando a inflação dos Estados Unidos? Adivinha? Petróleo, ainda mais que esses países, principalmente a Europa e os Estados Unidos, que não tem muitas empresas estatais petrolíferas, né, não é a Petrobras, essas empresas vão flutuando conforme o mercado vai flutuando. E lá faz sentido você colocar o seu custo em dólares, porque é a moeda deles, né? Não é quando a gente fala do PPI no Brasil, né, o custo em dólar não, tem 100 real lá, o custo em dólar porque é a moeda deles. Então isso faz sentido lá, né? Então o que acontece é, eu vou aumentar a taxa de juros lá, e o que vai acontecer se você aumentar a taxa de juros lá? O Sheik vai produzir mais? Não. A Líbia vai conseguir magicamente lá produzir depois da tragédia humanitária que aconteceu lá? Não vai, não vai. Então essa é a situação que a gente tem. Mais uma vez, assim, a gente tem, inclusive a fala do Lula é boa, porque um dos pilares do neoliberalismo é esse controle inflacionário somente pautado por taxa de juros. É uma coisa que a gente tem que rever urgentemente. Beluso gostava de falar que as notícias aqui no Brasil chegavam de carro de boi, né? De tão lento que chegava. Lá eles já estão começando a discutir, inclusive os ortodoxos, economistas mais liberais, tal, economistas que ganharam o Nobel, tal. O Blanchard, que é o presidente da FMI, foi presidente da FMI por anos, estão começando a discutir essa validade, né, sobre você fazer um combate inflacionário baseado em taxa de juros e inclusive colocando pautas como um conflito distributivo para explicar a inflação, coisa que era assim absurdo, né, você pegar um liberal falando sobre isso, mas agora eles estão começando a ceder que pelo menos a parte progressista e heterodoxa estava certa há alguns anos aí, que isso explica mais do que hiato de produto e tudo mais. Então vamos ver se eles aprendem daqui a pouco aí, né, de que taxa de juros não é fada da consciência do Sheik árabe, nem cacique que cobra coral para fazer chover e melhorar a agricultura, Débora. Exatamente. E aí, o André falou de todos esses pontos, né, do hiato do produto. Agora a gente vai ver aqui uma pesquisa, que é uma pesquisa aqui do Brasil, né, foi feita pela Warren, e aí ela mostra o que o mercado espera para as próximas reuniões do Copom. Então, foram entrevistadas para essa pesquisa 108 instituições financeiras dos dias 1º a 15 de setembro. E aí a gente vê o que o mercado espera para a reunião de hoje. 89% das instituições esperam que o corte seja de 0,5%, até porque o Roberto Campos Neto já sinalizou e sinalizou de todas as formas que seria 0,5%, sem indicação de intensificação de cortes. Então, que não vai ali constar nada, que não vai no final da reunião, não vão apontar para cortes maiores na próxima reunião, que acontece em novembro. 9,9% das instituições esperam que o corte seja de 0,5 ponto, com indicação de intensificação de cortes na próxima reunião de novembro. E 1,1%, iludidos, das instituições esperam que o corte seja de 0,75, apesar de toda a sinalização, já nessa reunião agora do dia 20 de setembro. Aí a gente tem a segunda parte da pesquisa, que é qual a sua expectativa para... Só volta um pouquinho aí, pessoal, que é a parte de baixo aí Isso. Expectativa do mercado para a reunião de novembro. Aí a gente já muda um pouquinho o cenário. 60% das instituições passam a esperar o corte de 0,5 ponto sem a indicação, então ainda é igual ao cenário dos 89, mas acham que vai persistir isso, que não vai ter indicação de corte de 75 ou de aumento. 30% dos entrevistados, aí quase 31%, acreditam que pode ter o corte de 0,5% já com a indicação de cortes maiores na reunião de dezembro, e 8,8% já acreditam, aqui até fica um pouco, só um espera que vai cortar, 9,9% espera intensificação e só 8% esperam o corte de 0,75% já na próxima reunião. E aí tem umas outras perguntas que foram feitas para os agentes do mercado, que aí então no próximo slide, aí na próxima tela, que é do que depende, essa é ótima, do que depende a intensificação dos cortes. E aí, para quase 32% das instituições, o corte depende de reancoragens mais sólidas das expectativas de inflação e dinâmica mais benigna da inflação de serviços. Então,
para 32%, precisa reancorar as expectativas da inflação, coisa que, né, para o mercado ainda não está, e a dinâmica mais benigna da inflação de serviços seria aí uma inflação de serviços mais contida. Aí Vamos a gente vai traduzir rapidamente, né, porque esse reancoragem mais sólida das expectativas de inflação parece um termo tão técnico, né? Basicamente eles estão falando o seguinte: eu estou fazendo a projeção errada, a inflação está dando outra, eu estou esperando que o que eu estou esperando. Eu espero que aquilo que eu estou prevendo fique igual àquilo que está acontecendo. Então, eu estou errando, então eu estou esperando que uma coisa se junte à outra. É basicamente isso que eles estão falando, tá? E aí a gente vai para 18,7% das instituições falando que o corte depende simultaneamente das dinâmicas mais benignas da inflação de serviços e de uma abertura contundente do hiato do produto, que é o que a gente está... O hiato do produto. Essa é meio risível porque o nosso hiato do produto não está aí nos seus melhores dias. Não. E a gente vê o mercado ainda batendo nessa tecla. Então, fazendo de novo a tradução simultânea, hiato do produto, a nossa palavra difícil, né? Basicamente é o seguinte: a gente pode produzir tanto, a gente está produzindo mais do que aquilo. Então, basicamente, o mercado está falando, a gente está produzindo mais do que a gente pode, tá? Se qualquer pessoa que anda na rua sabe que a gente não está produzindo mais do que a gente pode, a gente está com hiato. Inclusive você pega lá no Banco Central, lá vê os dados de hiato do produto, nossa, isso, o hiato do produto está negativo há anos, né? Mas não, a gente está com hiato do produto, assim, muito perigoso, né? Então imagina se a gente estivesse produzindo de verdade, né? Então o Banco Central até colocar em 40% de juros, né? Mas eles colocam esses termos técnicos para ver o famoso, se passar, passou, né? Então eles fingem lá que eles ligam lá o trololó lá, fica lá jogando um monte de termo técnico e vai lá e se passar, passou, ninguém está entendendo nada, né? Ninguém discute, ninguém fica tentando assim, perguntar para o cara de uma forma mais consistente assim, o que significa tudo aquilo, mas e o famoso se passar, passou. É um belo de um lero-lero, né? Gerador de lero-lero aí que o mercado está fazendo, mas continue, Débora. A gente está falando do mercado, né? Então não surpreende, até porque a gente, por exemplo, a gente falou da produção industrial, a gente falou de consumo aparente, nada está sendo aí muito forte aqui, contundente, muito forte aqui no Brasil, mas eles batem nessa tecla. E 11% das instituições acreditam que para ter uma aceleração nos cortes, tudo isso precisa acontecer. Então, os 3 fatores têm que acontecer simultaneamente. Então, aí até algo mais difícil, né, na cabeça do mercado de ser alcançado, então ficaria mais difícil de ocorrerem os cortes. Então, aqui o que depende essa intensificação dos cortes. E aí a expectativa para a Selic em 2023, 60% espera 11,75% e 32% espera 11,5%. Então, aqui já outra, né, quem espera que vai cair 0,25 a mais aí é 32% dos entrevistados. A grande pergunta que fica Débora, o que isso está gerando na Bolsa? Deve estar um movimento assim, um pouco assim fraco, até porque nesses dias de expectativa de mercado quase não acontece muito fluxo, né? Todo mundo fica meio resguardado para ver o que vai acontecer. Mesmo todo mundo sabendo o que vai acontecer, acontece. Mas o que está acontecendo na Bolsa graças a isso? E a gente está 3 dias assim, né, André? A gente está 3 dias com o mercado meio andando de lado, que a gente fala, né, com pouca negociação, pouco volume, justamente porque se espera essa super quarta. Então, vamos aí vou colocar aí na tela para vocês como é que está a abertura do mercado hoje, porque o Ibovespa está positivo. Então, vamos lá, o Ibovespa está subindo 1,02, então recuperando aí um pouco das quedas que a gente teve nesses 3 dias. As bolsas em Nova York também positivas, e a gente precisa entender um ponto, tá, pessoal? O mercado ele trabalha muito com expectativa, então ele passou quase a sofrer por antecedência. Ele passou vários dias aí remoendo e digerindo essa possibilidade de possível alta da taxa de juros nos Estados Unidos na próxima reunião, não é nem nessa. Como é que vão sair os dados do payroll, por exemplo, que é o desemprego lá. Então, eles passaram aí muito tempo com essas expectativas para o futuro, derrubando aí a bolsa. Então, as treasuries, que são os títulos de dívida lá dos Estados Unidos, o rendimento aumentou. Então, o mercado estava sinalizando que esperava que em algum momento a taxa de juros lá ia subir nesse ano, né? Ou pelo menos que os cortes, né? E esse também é um ponto que pesa bastante, que os cortes só vão começar a acontecer lá nos Estados Unidos no meio do ano que vem. Né? E aí a gente tem essa divisão de quem acredita que vai acontecer no começo do ano e quem acredita que vai acontecer no meio do ano que vem. E aí mais gente acredita que vai acontecer no meio do ano que vem. Então isso puxa
o mercado de juros para cima, inclusive aqui no Brasil, com o corte da Selic já quase dado, né, consolidada aí, em 0,5%, as taxas de juros do curto prazo subiram ontem. E aí a gente teve esse movimento mais negativo da nossa Bolsa por essas expectativas. Hoje, que é o dia realmente da decisão, as bolsas sobem, não só porque essa expectativa acaba pesando menos, mas também porque a gente tem uma alta aí dos preços das commodities. Hoje não do petróleo, o petróleo está caindo 0,39, depois de praticamente 10 dias de alta consecutivas, aí, chegou a bater $96 ontem, mas hoje está aí sofrendo um pouco de ajuste, né? Então caindo 0,44, mas o minério de ferro está puxando muito. Então a gente teve o minério de ferro em alta na China, isso está puxando bastante a nossa bolsa aqui, e o dólar caindo, porque hoje tem aí a notícia dos juros, então é esperado também que o dólar caia, porque vai ter manutenção por lá, pelo menos para 99% dos entrevistados. Então, o dólar também caindo, justamente por essa expectativa, tanto aqui quanto frente a seus pares. Então, um dia aí mais positivo, apesar da super quarta, né? E um dia muito de também ajuste de expectativa com o que vai acontecer. Então, hoje é um dia mais tranquilo na Bolsa, mas ainda com movimentações mais brandas. Então, mas amanhã, Débora, a gente vai voltar com toda a repercussão nessa super quarta, falar o que aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil, né? Então vamos se despedindo por hoje, mas sem antes dar os recados, né? Por exemplo, no dia 28 de setembro temos a palestra aí com a Monja Cohen e o Eduardo Moreira, né? Como lidar com estresse como lidar com a ansiedade e o estresse, né? Tá aqui o link aqui embaixo para vocês verem aqui, para vocês acessarem e garantir a sua vaga já nessa aula, né? E lembrando que hoje à noite vamos continuar com o ICL, porque temos o ICL Notícias, segunda edição, com o grande Chico Pinheiro, Chico Sá e a Gabi Varela, né? Que voltou, ela estava doente, voltou aí ontem, então ela já está de volta. Melhoras aí, Gabi, ainda bem que você voltou. E também o Sinapse, né? A partir das 7h30 da noite, com a dupla Calerron e a Robertinha Garcia, né? Então, sempre uma boa entrevista que tem lá, então continuem com a audiência aí no ICL aí durante a noite, gente. E amanhã a gente está de volta aí a partir das 7 da manhã com toda a programação do ICL, o Desperta, ICL Notícias primeira edição, em detalhes, e a gente aqui às 11 horas e a gente vai contar se estávamos certos, né? Vai cair 0,5% os juros hoje, que os Estados Unidos vai manter as taxas. Então amanhã a gente volta para contar para vocês, também tem decisão lá no Reino Unido, a gente também vai passar por esse ponto. Amanhã estamos de volta aí e muito obrigado para quem seguiu até agora com a gente. Até mais, gente. Tchau, tchau. Confira a programação desta quarta-feira do Instituto Conhecimento Liberta. 13h, Alemão, Módulo 2, Nível A1, com Júlia Barreiro. 15h, Mulheres Revolucionárias, com Samantha Lodge. E Provocação Histórica, com Lindener Pareto. Às 17h, Inteligência Artificial. Temas e práticas, com Nelson Aguiar. Às 18h, ICL Notícias, segunda edição. Às 19h, Direitos Autorais. Crítica e Arte, com Victor Gameiro Drummond. E às 19h, Sinapse ICL. Para saber mais, acesse icl.com.br. Estresse, ansiedade, todo mundo em menor ou maior grau tem esse problema. Aí você já deve ter ouvido aquela história: ah, você tem que ser mais zen. Que tal então chamar uma das maiores lideranças zen budistas que vive no Brasil, Monja Cohen, para conversar sobre esse tema? No dia 28 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Monja Cohen vai nos dar uma palestra sobre como vencer o estresse e a ansiedade. Uma palestra gratuita e aberta. E para você participar é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. É muito rápido, em poucos segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa. Olá, eu sou a Dani Vidotti, sou professora de Yoga e Meditação e aqui no meu curso Bem-Estar Profissional você vai aprender diversas maneiras de cuidar de você dentro do ambiente de trabalho. A gente vai falar sobre autoconhecimento, vai aprender maneiras de gerenciar melhor o estresse, a ansiedade, evitar os esgotamentos, evitar chegar num burnout. E se você já teve um burnout, esse curso também é para você, porque você vai aprender maneiras de não retornar àqueles antigos padrões
emoções. Aqui nesse curso, você vai aprender a trazer equilíbrio físico, mental e emocional. Tudo isso vai colaborar para o seu melhor desempenho dentro do ambiente de trabalho, trazendo motivação, mais energia, mais foco e até clareza mental. Faremos também diversos exercícios práticos e eu espero você. O curso já está disponível aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Vamos? Ela é uma das lideranças espirituais